Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje é dia 28 de setembro de 2017. Irmãos, o Senhor pediu para eu estar falando a respeito de um determinado tema, que é um tema que está sendo muito comentado nos últimos dias, que tem a ver com essa esperança que as pessoas tiveram a respeito de um arrebatamento que iria acontecer agora em setembro. Amados, talvez o meu vídeo fique um pouquinho longo, porque eu tenho várias coisas para falar, mas acredito que seja importante para estar nos servindo de consolo e também de esperança para que a gente possa continuar. Então, amados, é o seguinte: há alguns anos atrás, o Senhor me deu alguns sonhos e visões, falando que num tempo próximo haveria uma frustração a respeito de um alarme falso, de um arrebatamento de um alarme falso, né? Que haveria um alarme falso. Quando a mulher está para dar à luz, é muito comum, vocês já conhecem, né, essa história que a pessoa sai correndo para o hospital falando tá nascendo. Quando chega lá, o médico fala volta para casa porque ainda não é a hora, foi um alarme falso. Quando a gente está esperando um bebê, esse tipo de coisa é bastante frustrante, porque a gente tem grandes expectativas de estar vendo a carinha do nenê, isso é normal, mas o fato de ter sido um alarme falso não significa que deixou de estar próximo o tempo, né, amados? O cronograma do arrebatamento ele ainda está funcionando, ele não deixou de existir. Mas aqui, antes de continuar de estar contando para vocês as minhas experiências, é só para deixar claro uma coisa, amados. Todas as profecias que são feitas, sejam elas da Bíblia ou através de sonhos e visões que o Senhor nos dá, muitas vezes quando elas se concretizam, quando elas acontecem, muitas vezes elas não acontecem exatamente como a gente imagina. Então, às vezes a gente pega e analisa dados, previsões e acaba tirando conclusões erradas, por isso que às vezes a gente se frustra, né? Um exemplo bem interessante é o exemplo mesmo da promessa da vinda do Messias, que foi feito a Israel. E se você for ler as escrituras ali, você vai tirar um perfil do Messias. Mas o perfil que foi traçado levando em consideração características humanas e necessidades humanas, né? Então deduziram que o Messias viria trazer libertação para o povo aqui nessa vida, neste mundo, das necessidades humanas. Mas o Senhor tinha planos muito maiores e muito melhores. O Senhor pretendia trazer libertação eterna e dar ao seu povo um reino eterno. E se a gente for parar para pensar, o tempo que a gente passa nesse mundo é muito insignificante perto da eternidade. Então o Senhor tinha planos muito melhores e muito maiores. Então a interpretação era necessário que houvesse uma consciência maior de algo grande, né? Então as pessoas estavam vendo pequeno, eles estavam sonhando pequeno, por isso eles não conseguiram enxergar. E muitas das coisas que são profetizadas acontecem nisso. Às vezes a gente olha de uma forma restrita, né? A gente não consegue enxergar o todo, por isso que a gente interpreta de forma equivocada. Então, amados, eu me lembro que há uns anos atrás eu tive um determinado sonho que foi o seguinte. Eu sonhei que eu estava numa igreja tradicional, tinha aqueles bancos de madeira, tudo. Tava tendo um culto e tal. Tinham pouquíssimas pessoas. E aí o culto acabou, eu saí pela porta, fui andando pela rua e cheguei numa esquina, encontrei com a minha mãe e comecei a conversar com ela. Só que aí, de repente, eu olhei por trás da cabeça dela, eu vi surgir como se fosse uma abertura, um portal ali no céu. E do outro lado do portal eu conseguia ver como se fosse um céu normal e tinha uma luz, como se fosse uma estrela que parecia que estava se aproximando. E quando eu vi aquilo, amados, eu fui tomada de uma euforia tão grande, porque eu achei que era um arrebatamento.
eu comecei a gritar e a balançar os braços, falando, é o arrebatamento, Jesus chegou e tal. Mas por mais que eu gritasse e fizesse barulho, parece que nada acontecia. Eu não estava sendo arrebatada, eu já comecei a ficar preocupada, achei que tivesse acontecido alguma coisa. E aquela janela, ela tinha como se fosse uma personalidade, sei lá, parece que ela me ignorava, não sei explicar. E aí eu corria, tentava ficar de frente e chamar atenção e tal. E aí, amados, eu vi uma imagem que estava vendo, na verdade, na minha mente. Era como se fosse algo espiritual, mas eu conseguia ver. Era como se fosse um grande pano que ia desde aquele portal até o chão. Um pano comprido. E eu corri para me agarrar nele. Ele não podia ser visto com olhos humanos assim, mas eu conseguia tocar. E eu achei que eu tinha que subir por ele para eu ser arrebatada, sabe? Mas assim, tinha um pequeno detalhe que eu não prestei atenção na minha euforia de ser arrebatada. Aquele pano, ele não era completamente branco e limpo, ele era como se fosse esfarrapado e sujo. Mas eu não dei importância para isso naquele momento, porque eu não estava prestando atenção. E eu me agarrei naquele pano e comecei a tentar subir, parecia assim que eu estava subindo um pouquinho. E eu falei, nossa, eu tô sendo arrebatada, E eu comecei a olhar fixo para aquele portal, esperando que aquela luz fosse Jesus que estivesse se aproximando. Mas eu notei duas coisas muito estranhas. A coisa número 1 é que a luz parece que não estava se aproximando, ela estava parada, não estava se movendo. A questão número 2 é que formou-se uma imagem bem no meio do portal. E essa imagem foi o seguinte, era um olho de ouro e um triângulo em volta. Irmãos, não precisa nem explicar o que isso significa, né? Alto grau da maçonaria e tudo mais. Mas assim, eu não queria acreditar que eu tava vendo aquilo, sabe? Eu achei que fosse coisa da minha cabeça e eu comecei a tentar forçar para eu não ver aquilo porque eu tava tão ansiosa pelo arrebatamento que eu não queria enxergar. Mas chegou uma hora que eu não podia mais ignorar. Falei, não, tem alguma coisa errada, isso daqui não é o arrebatamento. Eu tô sendo enganada. E aí eu peguei e larguei e eu caí de volta sentada no chão. Eu lembro que eu fiquei muito, muito decepcionada, muito frustrada. Mas não adiantava eu estar forçando a barra para algo que não era real, certo? O arrebatamento ele vai acontecer quando for a hora e a gente não pode forçar a barra, né? Então, quando eu caí ali, aquele portal ele desapareceu e tudo voltou como era antes. A minha mãe estava na minha frente de novo e eu não sei exatamente como que aconteceu tudo aquilo e ela não tinha visto. E aí, amados, foi esse o sonho. E depois, na verdade, acho que antes até, eu tinha tido um outro sonho que eu já contei aqui no canal. E eu vou estar repetindo só um pedacinho para ajudar no entendimento. Nesse sonho, eu estava numa espécie de um vale. E Satanás apareceu. E ele tinha na mão uma espécie de bomba. E ele falou assim, eu vou jogar essa bomba no vale. E quando ela cair, ela irá matar toda a humanidade, irá destruir a humanidade. E eu entendo que isso representa a grande tribulação, sabe, amados? E eu falei pra ele, tá bom, vai em frente, faz o que você quiser, porque eu vou estar com Jesus e eu não me importo. Mas eu fui ficando um pouco temerosa com isso, porque eu não sabia exatamente o que esperar. Mas do nada, Satanás apareceu e lançou aquela bomba. E eu vi ela cair lá embaixo, porque eu estava em cima de uma espécie de ponte. E eu vi ela cair lá embaixo. Mas quando a bomba tocou no chão, ela não explodiu, sabe? Foi um alarme falso, não aconteceu nada. E tinha outras pessoas comigo junto e a gente ficou olhando e as pessoas falaram, nossa, não aconteceu, acho que não vai mais acontecer. E as pessoas começaram a se afastar e desanimadas, achando que não ia mais acontecer. E só que, amados, quando todos falaram que não ia mais acontecer, ela simplesmente explodiu. Mas foi assim tão repentino, pegou todos de surpresa. Quando ela explodiu, surgiu na minha vista, na minha frente, um grande clarão branco, mas muito branco. E eu fui envolvida por uma brancura, assim, que vocês não imaginam, irmãos. Tudo ficou branco e veio uma paz tão grande. E eu acredito que naquele momento o arrebatamento aconteceu. Então, para resumir,
o que representa a tribulação ali é o dragão, né, amados, que irá se manifestar, como todos estão falando, que ele vai se manifestar. Ele tentou tragar o bebê antes que ele fosse arrebatado, então nós veremos isso por algum período de tempo, pouco tempo, acredito, mas isso é necessário acontecer ainda. Então, era previsto que houvesse um alarme falso. Irmãos, vocês lembram que na palavra está escrito, né, que muitos diriam: cadê aquele que haveria de vir? E é exatamente o que nós estamos escutando agora. As pessoas estão falando: ué, mas cadê aquele Jesus que vocês falaram que vinham? Ele não veio. Então até nisso a palavra está se cumprindo, irmãos. Tudo está dentro do cronograma, né? Nada saiu errado. Tudo está acontecendo como deveria acontecer. Então, mas assim, amados, mesmo assim, eu lembro que alguns dias antes dessa data chegar, que todos estavam falando, né, haveria um grande sinal no céu. Realmente aconteceu, foi importante, né? Isso não muda nada. Mas uma coisa é haver um sinal no céu, outra coisa é a gente traçar datas dizendo que Jesus vai voltar naquela determinada data, né? Isso é complicado. Enfim, uns dias antes disso acontecer, eu fiz uma oração a Deus, perguntando para Ele se haveria alguma possibilidade disso realmente ser verdade, como as pessoas estavam falando, apesar de todos os sonhos que eu tinha tido. Eu perguntei para Deus se havia alguma possibilidade. E o Senhor me respondeu em forma de visão. E Ele me mostrou, amados, que haveria uma grande frustração, uma grande decepção. As pessoas iriam ficar muito desanimadas, decepcionadas com Deus, né? Não todos, né, amados? Mas muitos ficaram frustrados com Deus e que estavam acumulando para si muita decepção. E depois o Senhor também me mostrou em uma visão Jesus andando, e as pessoas colocavam na boca dele objetos, às vezes tapavam a boca dele, coisas desse tipo, e o Senhor me disse: estão colocando palavras na minha boca, estão dizendo que eu disse coisas que na verdade eu não disse. Então, amados, o Senhor nunca disse que ele ia voltar nessa data, né? O Senhor revelou a nós que haveriam sinais, etc., mas ele não disse que ele ia voltar nessa data. E muitos estão atribuindo a Deus ele ter dito e ter revelado coisas que na verdade não foi bem assim. O Senhor disse, sim, que ele está voltando. E isso ainda está valendo, né, amados? Ele está voltando realmente. Tenho tido sonhos com arrebatamento quase todos os dias. E isso não muda, né, amados? Eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Não vamos nos frustrar, nos desanimar. Vamos continuar segurando as nossas lâmpadas. E vamos continuar apostos. Não vamos sair do nosso posto, não, porque é isso que Satanás quer. É justamente isso que ele tentou fazer, né? Ele tentou, se aproveitou da oportunidade, já que havia algo grande acontecendo, e ele se aproveitou para estar fazendo as pessoas criarem esperanças que não eram para ter. Eu estou querendo dizer assim, que as pessoas criaram expectativas específicas a respeito de um dia que não era para ser assim, né? Porque o Senhor disse que ninguém sabe o dia e a hora. Né? Mas Satanás, ele criou a situação bem feita, ele usou bastante argumentos, que faziam bastante sentido, né, amados? Então, assim, se o Senhor não tivesse me alertado, eu também teria acreditado, né? Então, assim, eu lembro de um caso de uma pessoa conhecida minha, e esse irmão, ele sofreu uma grande decepção a respeito desse assunto também. Isso foi há uns 30 anos atrás. Falaram para ele que Jesus estava voltando, tal, tiveram algumas revelações e houve interpretações erradas, e na época ele acabou se envolvendo demais assim emocionalmente e acabou se frustrando, e por conta disso ele acabou desistindo de estar buscando, de estar se preparando, vamos assim dizer, para o arrebatamento. Então essa pessoa, ela não consegue mais estar se envolvendo com esse assunto, estar buscando, estar ouvindo profecias, porque ele acabou ficando cético, né? Mas isso é obra de Satanás, né, amados? Porque
O Senhor está preparando a data e Ele está nos avisando e Ele quer que a gente esteja postos, certo? Independente do que aconteça. Então, amados, só continuando, depois de todas essas revelações, eu fiquei em paz, sabendo que não aconteceria nesse dia, porém, mesmo assim, o Senhor me revelou, a mim e outros irmãos, que essa data era importante para o início de um grande processo que nós vamos passar aí nos próximos tempos. Foi o início de um novo ano, né, que é o ano novo judaico que começou, mas também um novo ano espiritual, foi isso que o Senhor me revelou. E que a partir de agora, amados, nós vamos começar a ver eventos do fim dos tempos. E que a partir de agora, amados, as coisas vão começar a acontecer. Não sei exatamente de que maneira que irá se cumprir as profecias, quando e como. Mas o fato é que agora, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos e preparados. Não é hora de desanimar e de sair dos nossos postos de vigilância. Então, amados, eu pedi para Deus estar me confirmando um vídeo que tem por aí de uma irmã que o Senhor revelou para ela um mês, né? Ela perguntou para Deus qual seria o mês do arrebatamento. Eu não vou falar aqui o mês para não estar me envolvendo em polêmica e tudo mais, não quero estar criando outras datas para o fim do mundo. Mas o Senhor revelou para ela o mês, Ele não disse o ano, também não disse o dia. Mas eu perguntei assim, por perguntar, né? Qual seria essa data e qual seria, esse mês e se estaria correta essa profecia. E o Senhor me revelou que sim, está correta. Porém, Ele não disse o ano, então a gente não tem como ter certeza, também não disse o dia específico. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos, amados, é que nós temos esperança ainda, pode ser que aconteça logo em breve. Eu não digo que vai ser esse ano, pode ser que sim ou pode ser que não. Eu não quero traçar datas para não me envolver em confusão, né? Porque tem questão de interpretação e tudo mais. Mas a única coisa que eu digo para vocês é continuem atentos, porque pode ser a qualquer momento, pode ser logo em breve, nos próximos dias, eu não sei. Mas enfim, irmãos, não vamos nos desanimar, não. Vamos continuar firmes, vamos continuar buscando os sonhos, vamos continuar buscando as revelações de Deus. E eu tenho estado contente de ver que tem muitos irmãos que voltaram seus ânimos e continuam buscando, continuam postando vídeos, não deram para trás. É isso mesmo, irmãos. Vamos continuar firmes. E vocês que ficaram desanimados, não fiquem, porque o Senhor ainda continua avisando que está próximo, isso não mudou, amados. Então é isso. Até o próximo vídeo, amados, e a paz do Senhor Jesus.